E aí, já estou ouvindo o som do Gilberto. Catou! Eu não vi a tua imagem ainda, mas aqui já estou te ouvindo. Já estou te vendo aqui e catou eu. Bom, então eu acredito que nós estamos os dois na live. Eu acredito que só eu até vou entrar no outro aparelho e vou ver se no outro aparelho nós aparecemos online. Deixa eu ver aqui se está aqui. Aqui no computador tem um retardo, né? Tem um timezinho. Tu sabes que, antes de a gente se apresentar, te contar que agora há pouco entrou minha sobrinha Andressa, que eu passei um tempo com ela lá na Inglaterra, na casa dela lá, e ela daqui a pouco é capaz de aparecer novamente. Renata Fuso explica os benefícios que Deixa eu ver aqui. Tem um som aí no fundo. Eu estou tirando aqui o áudio. Tá? Nós estamos os dois. Nós estamos os dois no Instagram. Estou vendo aqui, aqui no computador. Então vamos em frente. Vamos em frente, tá? Eu hoje estou experimentando um microfone novo aí, tu deve estar me ouvindo bem, tô certo? Tá, ótimo. Então tá bom, não vou apanhar mais com o microfone. Não há como estar pertinho da Santa, né? Eu vou recapitular a nossa conversa aqui. Para quem não nos conhece, nós somos dois irmãos empreendedores. Nós estamos contando a nossa história como empreendedores para que sirva de inspiração para outras pessoas. E à medida que nós fizemos o nosso programa, fomos apresentando a nossa live, outras pessoas se propuseram a falar também da sua história como empreendedores. E nós passamos a intercalar. Cada terça-feira, nós entrevistamos uma pessoa, na outra seguinte, nós contamos a nossa história. Outras pessoas apareceram, né? E agora nós vamos inaugurar uma entrevista nas quintas-feiras. Então eu vou passar a bola para o Gilberto, para ele contar um pouquinho, porque eu já entrei falando, né? O Gilberto se reapresenta, para quem não conhece, né? Se reapresenta e conta um pouquinho dessa nosso momento até aqui. Quem não nos conhece ainda, né? Eu sou Gilberto, irmão do Nelson, e iniciamos esse projeto para compartilhar e inspirar outras pessoas. Porque como nós temos uma trajetória longa, e dá para considerar como vitoriosa, porque, afinal de contas, esses anos todos de trabalho, eu já nem sei mais quando é que eu comecei a trabalhar, meu primeiro empreendimento, então, se eu for contar em tempo, é longo. Então, a gente está com essa inspiração, esse projeto de compartilhar histórias, e à medida que a gente tem evoluído, novos entrevistados, e a tecnologia também já está nos acompanhando. Em breve a gente vai ter novidades. Legal, muito bacana. Hoje eu estou servindo como anfitrião, a última live foi o Gilberto que serviu como anfitrião. Em seguida que terminar a nossa live, ela aparece no canal do Gilberto também para ser vista, tá? Na última conversa, eu parei na saída de Campinas e ida para São Paulo, e então nós vamos dar a continuidade a partir daí. Tá? E vamos intercalar com algumas notícias legais, não só a respeito de tecnologia, mas também a respeito do resultado que já deu para o Gilberto essas nossas conversas. Né? Quer dizer, o Gilberto ele me colocou também num grupo de trabalho dele, e eu tive a sorte de ver o Gilberto já aparecer com o produto dele prontinho, né? Então, eu vou falar um pouquinho da minha ida para São Paulo, e depois, Gilberto, tu podes entrar contando um pedacinho nessa parte contemporânea, e já em seguida contar esse trabalho que tu já estás pronto para fazer, ok? Pode ser. Então, tá bom. Lá em 1973, depois de muitas profissões que eu já tinha conseguido, de office boy, fazendo cintos, vendendo na feira, fazendo bolsas, produzindo chinelo, servindo de empacotador de supermercado, já tinha feito muitas e muitas coisas na vida. A nossa família, em 73, resolveu mudar para São Paulo. E lá fomos nós todos. Lá para São Paulo, não, hoje eu estou em São Paulo, né? Então, a nossa mudança para São Paulo trouxe a chance de outros empreendimentos.
outras coisas que nós podemos fazer. Dar um oi para a Ivana, que está entrando aqui, que é ex-colega da Caixa Econômica, ela ainda trabalha na Caixa Econômica, né? E aí, quando nós mudamos para Campinas, o Gilberto ainda ficou morando no Sul, eu mudei para Campinas, e aí eu comecei os meus empreendimentos já em Campinas, já com 17 anos, inquieto, eu fui cobrar para uma casa de caridade. Fui servir como cobrador de uma casa de caridade. Mas eu sempre gostei de som, e paralelo a isso, eu montei o que se chamava na época uma equipe de som, que era para animar festas de aniversário. A gente fazia animação de festas. Então, eu levava caixa de som, levava toca-fitas. Naquele tempo não podia, era vergonha levar um toca-discos. Depois voltou e ficou moderno. E ali eu comecei a ganhar dinheiro com 2 trabalhos paralelos. Como cobrador de casa de caridade, que eu rodei, conheci Campinas inteira como cobrador de casa de caridade. Eu pegava uma motinha e andava por Campinas toda. E, ao mesmo tempo, fazendo som e animando festas de aniversário. Isso foi muito bacana, porque, ao mesmo tempo que eu conheci a cidade de Campinas, eu acabei conhecendo um pouco da vida da noite de Campinas. Não a vida noturna, mas a vida da noite, que era das festas de 15 anos. Ainda existiam as festas de 15 anos. Então, foi uma época bastante produtiva, muito feliz. Eu não vou contar os próximos passos, eu vou parar aí nas festas de aniversário, né? Depois tiveram outros eventos, como o Batel, outros mais, eu consegui ganhar um bom dinheiro fazendo festa, como animador de festa de aniversário. Não era bem um animador, mas a gente tocava o som para o pessoal dançar agarradinho, como dançava na época, né? Tá? Então, esse é o tempo da chegada de Campinas em 1973. Né? Aí o Gilberto entra contando essa época aí, né, Gilberto? Como é que foi? Como é que estava essa época? Como é que foi a tua vida de empreendedor nessa época desse tempo? Em 1973, quando vocês foram embora para Campinas, a gente fala embora porque eu não estou aqui em Pelotas, né? Vocês foram daqui do Rio Grande do Sul para São Paulo, especificamente Campinas, e eu fui para Porto Alegre. Eu casei e fui morar na capital de todos os gaúchos. E naquele primeiro momento eu estava CLT, né? Porque estava chegando na capital, precisava de uma base, mas mesmo assim eu estava atento ao que acontecia no mercado, né? Eu fiz alguns trabalhos de instalação de telefone, repetindo a história lá do motel, né? Na época ainda com a ajuda do meu amigo João Carlos Gil Rodrigues, e aí nós íamos para os escritórios instalar os telefones. Então eu, paralelamente ao trabalho de CLT, eu fazia instalações de ambientes corporativos. Foi muito legal, porque isso me deu espaço para conhecer. Tem um eco aí, não? Eu vou baixar aqui, vou tirar. Saiu o eco? Saiu. Tá. Isso. E aí, isso foi legal, porque nessas instalações, eu normalmente fazia isso no horário inverso do que eu trabalhava no CLT, e aí nesses ambientes eram empresas. Em empresas eu comecei a entender como é que funcionava uma organização que não era só empreendedora, né? Naquele momento eu estava com o olho no empreendedorismo, que é o que eu estava fazendo, mas estava com o olho no como se organizava uma empresa para acompanhar os resultados. Então, nesse período de 73, eu fiquei em Porto Alegre até 78, mas é outra parte da história. Vai lá, Nelson. Tá, então agora me conta a palhinha do resultado que deu e o que apareceu na semana passada, que vamos pular no tempo, né, na história, esse empreendimento novo que acabou surgindo, né, e tu já estás colocando em prática. Eu entrei, o desejo meu de compartilhar a minha história e transformar isso em inspiração para outras pessoas, independente da faixa etária. Eu venho com esse projeto há algum tempo, o Nelson ainda operando CLT até a final do mês de outubro, né?
Então, a gente não tinha muita essa afinação nesse trabalho que nós estamos fazendo, e eu ingressei num projeto de mentoria. E na mentoria eu tenho que encontrar um produto que eu possa oferecer ao mercado. A história é muito grande, muito conhecimento, e eu tinha que encontrar um produto. Terça-feira passada, começou na terça-feira aqui em Porto Alegre, eu fiz uma apresentação no grupo de trabalho, na qual o Nelson participa, e apresentei o meu produto, que é planejamento estratégico. E foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de repetir na quarta-feira com outro grupo de Florianópolis, mostrando o que é um planejamento estratégico e como nós podemos aproveitar dessa ferramenta. Então foi muito legal e ele vai sendo refinado e a gente vai ter mais informações em breve. Tá. Mas tu pode dar uma palhinha do que é esse produto ou ainda fica em segredo por algum tempo? Não, ele não está em segredo o produto, ele está ainda terminando a formatação. Né? O que é o planejamento? É o pensar onde eu quero estar daqui a determinado tempo. Eu costumo fazer a pergunta, o que eu quero estar fazendo daqui a 2 anos? O mesmo que eu estava fazendo há 2 anos atrás? Então, eu tenho que pensar dessa maneira. E planejamento, para mim, também é me posicionar no futuro. Eu também uso uma outra frase, que é: eu tenho que estar vendo lá do futuro. Eu não tenho que estar aqui olhando o futuro. Então, eu projeto os meus objetivos, minhas metas, e eu quero saber, eu estou olhando de lá. Esta minha visão de lá, tá, me permite eu ver os passos para cada objetivo. Então, eu tenho vários objetivos, e esses objetivos planificados, eles têm etapas para serem cumpridas. Então, o planejamento é saber onde eu quero chegar, me ver nesse lugar, e depois estabelecer os micros objetivos e micrometas para cumprir as etapas, né? Então, o planejamento, para mim, como pessoa, eu sempre planejei minha vida para no mínimo 10 anos. Eu hoje já estou pensando nos meus próximos 10 anos. Para alguns pode dizer, poxa, mas daqui a 10 anos? 10 anos, porque não faz nada que os 10 anos de trás passaram. Então, muita coisa muda, muda a economia, muda a política, muda a maneira como as empresas trabalham, a tecnologia entra, então nós precisamos estar atualizados. Então, os projetos de médio e longo prazo são necessários. Para mim, médio prazo é 2 anos e longo prazo é 10 anos. Beleza. Muito bom, muito bom. Eu vou, como eu falei no começo, eu vou contar um pouquinho do que nós estamos preparando em termos de tecnologia. Nós já fizemos alguns exercícios, ainda não está funcionando, para colocar, tem que exercitar um pouco antes de começar. Mas nós vamos passar a fazer as lives aqui no Instagram, no YouTube, também no Facebook e simultaneamente no YouTube. Nós estamos fazendo um treino aí usando o OBS Studio. O meu computador eu vou trocar num futuro bem próximo agora, para ele dar conta desses aparatos tecnológicos, para melhorar bem mais essas lives aqui para quem já nos conhece. Porque as lives no Instagram, elas aparecem uma carinha em cima, outra embaixo, se tiver 3 pessoas, uma carinha em cima, 2 embaixo, e deu. E a gente podendo fazer através de um editor de vídeo, a gente pode botar mais pessoas e organizar como a gente quiser o posicionamento das câmeras e das imagens. Então, logo, logo, nós vamos já colocar em prática essa novidade em termos de tecnologia. Já ontem nós fizemos alguns testes e talvez, quem sabe, na semana que vem a gente já consegue fazer funcionar com o nosso convidado. Senão, no máximo, em 15 dias, ela vai funcionar. Vai ficar super bacana. Então, essa é a novidade que nós vamos ter em tecnologia no futuro bem próximo. O Gilberto, está me ouvindo bem como no começo ou mudou alguma coisa?
Tá perfeita a tua visita lá na Santa, foi perfeito para ter um microfone bom. A Santa é a Santa Efigênia, para quem não conhece. É o nosso reduto que a gente vai lá sempre para buscar novidades tecnológicas. Mas voltando para o OBS Studio, né? Para que quem está nos acompanhando aqui no Instagram está acostumado com essas duas imagens, uma em cima e outra embaixo. E como o Nelson disse, quando tem mais do que dois, ele compartilha a debaixo. E o teste que nós estamos fazendo, usando essa nova ferramenta, é colocar os quatro, por exemplo, 4 pessoas com 4 quadrinhos. Isso no Instagram, ele fica dessa maneira, e lá no YouTube ele se apresenta também. Então fica mais fácil para quem está assistindo e fica muito legal. É avanço tecnológico para quem está no meio digital. E olha, eu vou te falar uma coisa. É mais um empreendimento que nós estamos fazendo. Né? Mais um, vou colocar lá. Nós já tínhamos descoberto que além das 28 que eu já havia descrito, descobri que nós temos mais algumas. Já estamos lá beirando as 30, né? As 30 habilidades. Já estamos beirando as 30. Qualquer dia desses nós vamos apresentar. Depois que nós tivermos no OBS, que fica mais fácil de operar com imagens, né? Porque vai dar para trazer anexos, nós vamos apresentar a lista dos empreendimentos. Eu já tenho uma parte que já está disponível, se alguém quiser dar uma olhadinha. Lá no X tem uma arroba, olhar e resultado. Arroba, olhar e resultado. Lá tem uma listinha das coisas que as pessoas sugeriram que eu, no caso, abordasse nas lives ou contando em canais e coisas do tipo. Então, já está lá no Olhar e Resultado a sugestão que as pessoas deram. E eu vou colocar hoje no Olhar e Resultado as minhas 28. E o Gilberto vai preparar as 28 dele, ou mais. Ou mais, não sei, porque na hora que eu começar a abrir... Vai ser bem bacana, porque são experiências importantes que a gente tem condições de compartilhar. E é um exercício que as pessoas podem aproveitar e não cometer, acertar melhor, acertar mais os seus próprios resultados, né? Errando menos, né? E aí, falando, né? A gente, no início, comentou que nós queremos ser inspiração, mas nós já temos um número considerável de inspirados, né? Porque se tu fores olhar todos aqueles que tu orientasse e eles seguiram o caminho deles, e todos que eu orientei que seguiram os caminhos deles, isso já é uma fonte de inspiração. Isso é uma coisa que me orgulha muito, quando eu vejo as pessoas que trabalharam comigo aí como empresário e vejo eles empreendendo e sendo empreendedores de sucesso, é muito bacana, assim, eu fico muito feliz de olhar assim, que eu tenho um ex-funcionário tem 56 funcionários. Quer dizer, alguma coisa eu devo ter contribuído na vida de empreendedor dele. Hoje já não é mais um empreendedor só, ele é um empresário. É um empresário. E logo, quando eu trago daqui. Nós vamos ter que começar a fazer essa relação. Tem o da pizzaria em Campinas, né? Eu tenho algumas panificadoras, eu tenho um que eu inspirei ele, que ele cuida dos gramados de futebol, em conjunto com a mulher dele, pelo Brasil inteiro. Ele trata os gramados de futebol no Brasil inteiro. Faz parte do comitê para determinar a manutenção dos gramados para as competições sul-americanas. Que chique, que bacana. Que chique. Eu tive conversando com ele, foi o Sérgio Rosa, eu tive conversando com ele, ele contando o início da trajetória dele como empreendedor e depois como ele chegou nesse empreendimento de cuidar compras de máquinas e tudo mais. É bem legal, tem um conteúdo bem legal de ser contado como depoimento. Aproveitando aí, contando e falando de empreendimentos, de coisas, de andança, de fazer,
eu estou com 4 canais agora no YouTube, tá? Que eu não tinha comentado, que tem um canal de culinária, que é como é, a Cozinha dos Ponce. Tem a reprodução desse canal que nós temos aqui no Instagram, ele aparece como é um branquinho, mas eu trago de volta. Que Vendo de Fora, @Vendo de Fora, que aparece a reprodução desses canais. E tem um outro que eu tenho, que é Andando na Rua, que é o Ponce na Rua. E tem um que o pessoal disse que para eu mudar, estão falando e tal, eu não mentalizar, mas eu tenho um canal que se chama Com a Idade Piora. Mas vamos ver se eu evito de falar, mas é que como a gente leva essas coisas, como eu diria a minha mãe, a gente leva na flauta, a gente não faz a introspecção das coisas negativas. Isso serve também para as pessoas que vão empreender. O empreendedorismo, ele não pode ter só uma dose de quase irresponsabilidade. Porque todo o empreendedor é quase irresponsável. Mas ele tem que ter uma coisa de pensar coisas boas, ele tem que pensar sempre positivo, sempre que vai dar certo. Então, às vezes, a gente pode até falar uma coisa negativa, que pode parecer negativa, mas ela, para dentro de nós, pelo menos para dentro de mim, ela é positiva. Então, como diria minha mãe, a gente pode falar uma coisa terrível, mas a gente fala ela na flauta. Na flauta. E aí, com isso, ela fica flauteada, ela dói menos. Dói menos. Não, é como tu falasse do empreendedor, né? O empreendedor, ele acredita sempre no trabalho dele. Ele não... repetindo já o que a gente comentou em outras vezes, o empreendedor, ele foca na solução, ele não foca no problema. Então, mesmo que algumas condições apareçam adversas, ele olha aquele adverso e vê como é que ele pode ser daquilo ali. Então, ele está sempre com foco na solução e nunca, eu tenho certeza de dizer isso, ele nunca foca no problema. O acontecimento do momento leva ele a encontrar uma solução e ser foco na solução. Então, o empreendedor, ele está sempre... Porque eu estou por buscar nos meus compêndios a diferença entre problema e situação. Que muita gente mistura problema, que é uma situação, e situação não é um problema. Estou vivendo uma situação, eu não estou com um problema. Dá uma esclarecida para a minha cabeça um pouquinho mais essa questão de problema e de situação, para dar uma clareada. É que a situação, tu está vivendo um projeto, e esse projeto, ele tem um desvio, tá? Qualquer, é um projeto, tá no planejamento. E naquele momento, para resolver aquilo ali, tu estás vivendo uma situação. Tá? O problema, normalmente, ele vem quando não está previsto. Tá? Existe aqui, tem um acontecimento que não está previsto. Aquilo ali é um problema. A situação é um momento. Está acontecendo e essa situação eu vou solucionar diante daquilo, as ferramentas ou as condições que eu tenho para aquele momento. Eu saio daquela situação. Eu vou buscar depois alguns exemplos, também podemos trazer isso mais claro, porque isso eu aprendi faz tempo, tanto que eu não foco no problema, eu foco na solução, porque na solução tu vai encontrar o desvio. Nós temos uma sobrinha que fala assim, ela é também empreendedora, e ela fala assim: me traga a solução, não me traga o problema. É isso aí. É bacana isso aí. Ô Gilberto, nós estamos batendo aí os 30 minutos, né? Que era a nossa proposta do programa. Quando tem entrevista, nós estamos sempre indo para 1 hora, né? E se a gente ficar contando tudo de uma vez só, vai acabar muito breve, né? Muito breve. A gente conta tudo num dia só, não tem graça, né? Então, contando um pouquinho.
Então, assim, ó, convidar o pessoal, não sei se eu posso já encaminhar para o ensinamento, tudo bem? Alguma coisa que você gostaria de falar? Pode dar seguimento para a gente apresentar os nossos arrobas e onde nos encontra. Tá bom. A gente, nós nos propusemos a fazer sempre meia hora, não ser muito longo, para não cansar as pessoas que assistem. Tá? Quando a entrevista sempre tem mais ideias, então a gente alonga mais, tem alongado até por sugestão de um dos entrevistados nossos. Ele achou que em 30 minutos não dá para formar uma ideia, né, passar uma mensagem. Então, quando é entrevista, a gente tem feito uma hora. Então, provavelmente essa entrevista da quinta-feira vai ser de uma hora, tá? Porque para desenvolver uma ideia precisa de um pouquinho mais. Tá? Lembrando que a minha arroba aí, né, para quem não segue, né, não segue, eu esteja me vendo através do canal do Gilberto, a minha arroba é o ponce.nelson, é a minha arroba, e aí vocês podem me seguir aqui no Instagram. O meu Instagram é um pouquinho mais descontraído do que o Gilberto. O meu sempre tem comida, tem mensagens na rua, tem um pouco de divertimento, além das coisas sérias. Então, seguir aqui no Instagram também vai ser uma coisa bastante divertida, um pouco mais, vamos dizer assim, mais badalado, né? O meu Instagram. E o Gilberto tem um Instagram dele um pouquinho mais sério que o meu. Tô certo, Gilberto? Não seja sério, né? É que tu tem muito mais, tu tem apresentado mais conteúdo de rua. Tu tem, nos últimos períodos agora, tu tens viajado bastante. Então, tu está em São Paulo, apresenta, tu está em Florianópolis, apresenta, tu está em Campinas, está apresentando. Eu estou muito centrado ainda aqui em Pelotas e não tenho saído muito. Então, o meu Instagram fica muito mais profissional do que esse teu mais lúdico, né? Mas é legal, são características de cada um. O meu arroba é Gilberto Ponce Dias, como eu sou quase fundador do Instagram, tem meu nome inteiro, não tive dificuldade de registrar. Nós nos propusemos aqui nesse canal apresentar as nossas histórias inspiradoras de empreendedorismo. Estamos à disposição para fazer palestras, para contar isso de uma forma em um grupo grande, né? O grupo não tem tamanho, pode ser um grupo, está indo um auditório de empresa, um auditório público, para a gente poder apresentar o conteúdo da nossa história inspiradora. E eu, em particular, já tenho meu produto, que é para vender, que é planejamento para pessoas, casais e empresas. Depois eu conto algumas histórias do planejamento. Mas legal. Podemos ir para o encerramento. Vamos, eu vou agradecer aí a Colete, que está nos assistindo, ela assistiu praticamente a live inteira. O Lucas, que eu não conheço, né, que está aqui nos assistindo também, tá? Ele ficou presente o tempo todo. Quem já passou pela nossa live também, agradecido se voltar e assistir a continuidade, tá? E estamos aí de todas as terças-feiras e agora também nas quintas-feiras, com as entrevistas. Na terça-feira que vem teremos uma entrevista, a gente anuncia 2 dias antes o entrevistado, e na quinta-feira, essa da quinta-feira, amanhã nós vamos anunciar o horário, porque provavelmente o nosso entrevistado, o horário dele é um pouquinho fora de padrão, talvez seja lá pelo meio-dia, o horário é um pouquinho fora, mas a gente avisa de véspera, nós vamos avisar. Tá bom? Tá bem. Então, boa noite. E muito obrigado. E um abraço para todos. Tá bom, um abraço. Tá bom? Até mais.